Quais são os desafios para a psicanálise nas Américas no século XXI? Para debater essa questão, propomos partir do binômio segregação e singularidade no 5º Simpósio Interamericano da Federação Internacional dos Fóruns do Campo Lacaniano e de sua escola, a Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, que será realizada em San Juan, de Puerto Rico, de 23 a 25 de junho de 2023. Nossa sociedade atual vive a exacerbação dos efeitos do discurso dominante que provoca cada vez mais a segregação de classes sociais. O discurso do capitalista, tornando a ciência sua refém, produz miséria e lixo, gozo do consumo e inadimplência, assim como a destruição do meio ambiente, tornando o mundo irrespirável. Estará a psicanálise à altura de ser o pulmão do mundo, como apontou Lacan? Em paralelo ao imperativo de todos os operários, a ideologia hegemônica neoliberal, com o lema de seja o empresário de si mesmo e dane-se o resto, promove o empuxo ao individualismo e a rejeição de projetos coletivos e do bem comum. Em meio a isso, se vê a expansão dos movimentos religiosos comandados pelo capital e o surgimento de norte a sul nas Américas de líderes com ideias claramente fascistas, levando enormes massas a expressarem e a propagarem sem pudor o racismo, a homofobia, a misoginia, o capacitismo, a aporofobia e até mesmo o supremacismo de supostas raças. O resultado disso é uma sociedade cada vez mais segregadora e violenta que em alguns lugares se expressou como terrorismo de Estado. Por outro lado, os chamados movimentos identitários tomaram força como resposta a esse mal-estar contemporâneo. Seriam eles conjuntos de singularidades para fazer face à massificação do predomínio da ideologia pequeno-burguesa dominante, como aponta Lacan na proposição? Ou esses movimentos estariam dando ainda mais consistência a particularidades, acentuando a segregação? Tantas questões. Daí a importância de nos debruçarmos sobre as diferenças a partir da psicanálise entre o singular, o individual, o particular, o universal, o não todo, e também a fraternidade, solidariedade, segregação, exclusão, discriminação. Efetivamente, em 1967, Lacan havia apontado a explosão das práticas segregativas, como ele fala na proposição de outubro. Ele anuncia que, cito Lacan, os progressos da civilização universal vão se traduzir não só por um certo mal-estar, como já havia percebido o Sr. Freud, mas também por uma prática que, verão vocês, se tornará cada vez mais ampla e que não deixará ver imediatamente seu verdadeiro rosto, mas tem um nome, que ainda que se o transforme ou não, sempre dirá o mesmo e vai acontecer, : a segregação. Fim de citação. A psicanálise, como sintoma dessa situação, em sua prática da singularidade associada aos laços sociais, está à altura para responder às demandas da civilização atual? A recente pandemia que tomou o mundo contou com uma resposta decidida da parte dos psicanalistas que se engajaram na manutenção dos tratamentos psicanalíticos, promovendo inclusive um grande aumento da demanda de análise nas Américas. A psicanálise não só sobreviveu, mas se provou eficiente usando da tecnologia online, trazendo novos ares ao sufoco generalizado para muitos que delas se beneficiaram. Na articulação mebiana da clínica com a polis, própria psicanálise,
Cabe aos psicanalistas nas Américas esse estudo do binômio segregação e singularidade para se debruçarem sobre os temas naturalizados pela ideologia dominante, como, por exemplo, a questão colonialista e racista, que desconsidera o gozo do outro, tratando como subdesenvolvido, como diz Lacan. E, além disso, o patriarcado, que desconsidera o lado não todo fálico da partilha dos sexos. E também a psicologia das massas e a formação de identidades em contraposição a um trabalho coletivo formado por singularidade. E ainda a transmissão geracional do inconsciente como discurso do outro, perpetuador de preconceitos, assim como os efeitos clínicos na experiência dos analisantes e na prática dos psicanalistas. A pauta é grande. E nossa tarefa como psicanalistas nos exige estarmos atualizados com as urgências de nossa época para melhor respondermos ao sofrimento do sujeito na contemporaneidade.